Neste vídeo vamos falar sobre o sinal do menisco fantasma. O que é o menisco fantasma? É um menisco que desaparece. Geralmente o corno posterior, você está olhando o sagital, você vê o corno anterior e não vê o corno posterior. Ele desapareceu, virou um fantasma, sinal do menisco fantasma. Mas por quê? Se você olhar no coronal, você vai ver que tem uma ruptura completa, vertical, radial nessa região. E quando o corte sagital passou exatamente sobre essa região, não vai aparecer o sinal do menisco, porque simplesmente não tem menisco ali. Tem uma ruptura. Então, esse é o sinal do menisco fantasma. Sempre que ele aparecer, você deve lembrar da possibilidade de lesão, ruptura vertical, radial, completa nessa região e olhar aí o coronal, ok? Vamos ver algumas imagens do sinal do menisco fantasma. Vamos então ver algumas imagens típicas do sinal do menisco fantasma. Temos aqui um sagital DP e um coronal T2 FET7. Observe aqui fêmur tíbia, corno anterior do menisco medial. Cadê o corno posterior? Sumiu. Não está presente aqui. No coronal, temos aqui os côndilos, a região posterior dos côndilos do fêmur, a tíbia. Veja aqui o corno posterior do menisco lateral, a raiz meniscal, e aqui o corno posterior do menisco medial. Veja que ele já tem hipersinal, e aqui na sua extremidade, junto à raiz meniscal, tem uma ruptura vertical do mesmo. Então, se você fazer o corte sagital que passa exatamente nessa ruptura, não vai ter menisco, que é justamente esse corte aqui. O menisco some, é o sinal do menisco fantasma. Significa que há uma ruptura radial, vertical, completa no corno posterior desse menisco. Sinal do menisco fantasma. Veja aqui um outro caso. Observe aqui, no coronal temos a região posterior dos côndilos do fêmur, a tíbia e a fíbula. Aqui, corno posterior do menisco lateral, raiz meniscal. Aqui, corno posterior do menisco medial, ruptura vertical na raiz meniscal. Então, o corte sagital que passar exatamente por aqui é exatamente esse corte, onde você não vê o menisco, não vê o corno posterior do menisco. Vê o corno anterior que está normal, o posterior você não vê porque é exatamente aqui que passou o corte sagital. Então, sinal do menisco fantasma. Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.